também você, meu irmão, minha irmã, que acompanha, que está sintonizado com a nossa paróquia São Francisco. Hoje nós celebramos a festa de São Marcos, como eu disse a vocês, um dos 4 evangelistas, o mais simples, aquele que relatou a vida de Jesus, o acontecimento de Jesus, a pessoa de Jesus de uma forma tão simples. Eu os convidei no domingo de Páscoa a lerem o Evangelho de São Marcos durante este tempo, durante estes dias. Então eu reafirmo esse meu pedido. Leiam o Evangelho de São Marcos neste tempo que estamos vivendo. O Evangelho de hoje é o final de Marcos. E o Evangelho nos fala que Jesus faz aos seus discípulos um último mandato, mandato missionário de Jesus. Ide, anunciai, ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova, o Evangelho a toda a criatura. Meus irmãos, a fé que você professa, a fé que eu professo, deve ser uma fé missionária, uma fé que nos coloca em saída, em constante saída. Se não é missionária a nossa fé, nós não somos cristãos. Somos qualquer outra coisa, mas cristãos não somos, porque ser cristão é ser um outro Cristo. E Cristo saiu, veio até nós, foi enviado pelo Pai e enviou os seus apóstolos. Então, o que nos deixa parecidos com Jesus é a missão, é assumir a missão dele, como igreja, assumir aquilo que ele nos pede a ser, uma igreja em constante saída missionária, uma igreja que aprende com o Mestre e que leva isso às outras pessoas, uma igreja discípula, missionária. Podíamos nos perguntar então, o que é que nos impede de anunciar o Evangelho? A primeira coisa que nos impede de anunciar o Evangelho é quando pensamos que o anúncio se dá tão somente com as palavras. Então a gente prega bonito, a gente fala de Jesus de um jeito, nossa, como é bonito nos ouvir falar de Jesus. Mas, quando a gente passa da igreja para lá, ou nesses dias, quando a câmera é desligada, a nossa vida por vezes é uma vida de opressão, é uma vida tão incoerente. Anunciar Jesus não significa somente falar de Jesus, mas é o jeito que a gente leva a nossa vida, é o jeito que a gente leva a nossa história de fé. Meu irmão, minha irmã da paróquia São Francisco e tantos outros que nos acompanham de outros lugares, por vezes você pode estar assistindo missa, você pode estar vendo o terço, você pode estar ouvindo catequeses. Isso não demonstra que você tem fé. O que demonstra que você e que eu temos fé é o jeito que a gente vai levar a nossa vida. O que demonstra que a gente tem fé é quando até o seu parente, o seu filho, o seu esposo, mesmo não vindo à igreja, consegue reconhecer em você um homem de fé, uma mulher de fé. Mas agora é tão triste quando eles olham para nós e dizem assim, ué, mas você vive na igreja? Você vive rezando? O dia inteiro a tua televisão está sintonizada nas rádios, nas TVs católicas, o rádio está sempre ligado, falando, né? O dia inteiro você está assim, e ainda é uma mulher tão fofoqueira, ainda é uma mulher tão pessimista, ainda é um homem que oprime, que trata mal, que xinga os filhos. Como pode? Então, meus irmãos, por vezes a gente acha que ter fé é cumprir um protocolo social. Qual é a tua religião? Ah, eu sou católico. E por vezes você se torna um católico de senso.
é mais um número. Mas a fé que é boa, a gente às vezes não vê. Então vamos pedir nessa Santa Missa, essa primeira graça. A graça de anunciar o Evangelho com a vida. Não só com as palavras, mas com a vida. O Papa Francisco, homenageando a Gabriela, né, que gosta quando eu falo do Papa. O Papa Francisco hoje na missa, ele falava de um jovem que perguntou a ele: Papa, eu estudo numa faculdade de tantos ateus, os meus colegas não acreditam em Deus. Papa, o que eu devo falar para os meus colegas ateus? E o Papa respondeu para ele: você não vai falar nada, você vai viver a tua fé. Você vai ser bom, você vai ser aquele aluno que não cola, você vai ser aquele colega solidário. E eles olharão para você e vão falar: por que você vive assim? Nossa, você é tão sincero, você não trai, você é um amigo verdadeiro. A tua fé vai atrair as pessoas a Jesus. Olha a resposta que o Papa deu a este jovem da Polônia. Talvez não seja uma resposta também a dar a você, que por vezes fica preocupado: ai padre, meu marido não busca a Deus, meu filho não busca a Deus, não sei quem não busca a Deus, eu busco, mas só nas palavras? Ou você busca também na sua vida? Você tem se convertido? A sua forma de levar a vida é uma forma atraente? Ou você se tornou um chato? Alguém insuportável? Meus irmãos, pensemos bem. O cristianismo é atrativo. Não que a gente precise maquiar a nossa fé para que as pessoas venham, né? Por vezes a gente escuta isso: ai, a missa é chata, padre, vamos deixar a missa mais legal. Não, não é isso, irmãos. A fé por si só, ela é atrativa. E que fé? A fé que converte, a fé daqueles verdadeiros amigos, a fé do verdadeiro profissional, a fé daquela professora que tem a capacidade de sorrir para os seus alunos, sem nem falar de Deus, a fé daquele médico que olha nos olhos, que não te trata como mais um. É esta fé, a fé dos advogados que não se corrompem, é esta fé que atrai. É esta fé que o mundo está sedento, é dessa humildade, dizia a primeira leitura. O mundo está sedento desta humildade. Por vezes a gente fala, humildade vem de humus, de terra, mas humus não é qualquer terra. Humus é terra boa, é terra fértil. Humildade não quer dizer estar lá embaixo tão somente. Humildade quer dizer estar lá embaixo sendo fértil. Isso é humildade. Peçamos a graça da humildade, de anunciar com a vida. Falo por mim, meus irmãos, não só falar bonito, mas anunciar bonito com a minha vida. Que a minha vida seja um verdadeiro evangelho vivo. Que olhem para mim e vejam a boa nova, a boa notícia que Deus quer dar ao mundo através da minha vida. A segunda coisa que impede a gente de ser missionário são as ideologias. Uma fé ideologizada é muito prejudicial. E quais são as ideologias do nosso tempo? As ideologias do nosso tempo, diz segundo o Papa, uma ideologização psíquica. Por vezes a gente trata o evangelho como autoajuda tão somente. Você está sofrendo? Vem, Deus vai te curar, chora. Não, meus irmãos, a fé não é isso. A fé não é um psiquismo. A fé não pode ser ideologizada assim. Outra ideologia que a gente sofreu muito, e aqui na América Latina vimos muito, a ideologização socializante. Desconsiderar a forma da igreja ler os sinais dos tempos e bebermos de ideologias tão contrárias à nossa fé. Quantas vezes
ouvimos na América Latina uma fé que por vezes tirava Jesus, uma fé que por vezes colocava no povo uma luta de classes. Os leigos têm que derrubar o clero, eles nos oprimem, eles são opressores. Quantas vezes nós vimos isso? Pessoas que defendiam assim uma fé, e esta fé é tão prejudicial a todos nós. Também a ideologia do gnosticismo, do pensamento. O que é ser cristão? Cristão é conhecer o catecismo da Igreja Católica. Cristão é saber daquele documento antigo. Cristão é saber das coisas. Essa é uma ideologização que a gente vive ainda nos nossos dias. Eu sei muito, olha, o mandamento diz tal, a coisa fala tal, mas a pessoa não tem vivência. Transformou o evangelho num pensamento, num conjunto de ideias. É só uma ideia, não tem experiência com Jesus. Uma ideologização também é quando a gente acha que pelas nossas próprias forças eu vou conseguir chegar no céu. Então eu levo uma vida ascética, padre, eu faço isso, eu tenho mortificado, eu consigo, eu sou bom, eu tenho... Não, meus irmãos, a fé que nos leva ao céu é uma fé de conversão. Você pode ser o melhor, mas sempre a salvação vai ser uma graça de Deus. Não é mérito nosso, não. É graça. A graça age também com a nossa ajuda. Mas saibamos nós, tudo é graça. Se eu sou um bom padre, é graça. Se eu faço tal coisa, é graça. Nenhum mérito eu tenho. Tudo vem de Deus. Que Deus seja louvado por aquilo que eu faço de bom. A nós o trabalho, dizia uma camiseta da Canção Nova. A Jesus o sucesso. Que a gente tenha esta coragem de anunciar o Evangelho desta forma. Com uma fé verdadeira. Porque Jesus promete aos seus: quem tiver esta fé será acompanhado por sinais. Quais serão esses sinais? Os demônios, os divisores, o mal, ele conseguirá expulsar. Alguém de fé verdadeira, quando chega, o mal vai embora. Porque ele contagia, o bem contagia. Não só o mal, não só o vírus, mas a fé também contagia, também transforma, também edifica. Jesus também promete um outro sinal, é de falar novas línguas. Padre, quer dizer só a glossolalia, que é um dom que a renovação carismática tanto cultiva e que a igreja reconhece? É somente a língua dos anjos quando Jesus fala aqui? Não. Falar em línguas quer dizer conseguir falar com crianças, com jovens, com adultos. Conseguir anunciar com a minha vida uma forma atraente para todas as faixas etárias. Falar em línguas quer dizer também conseguir conversar comigo mesmo. Por que as pessoas não conseguem ficar sozinhas neste tempo? Por que a gente está tão desesperado? Começando de mim. Por quê? Porque a nossa companhia é muito ruim. E quem é a nossa companhia? Nós mesmos. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas consigo mesmas. A gente deita na cama, já pega o celular, já liga a TV, já liga o som, porque a gente não consegue ficar em silêncio. Conversar com o Érico é difícil demais. E diz Jesus, quem tiver fé, o sinal de falar em línguas os acompanhará. Então peçamos a graça também de falar conosco mesmo, de conseguir falar aos idosos, aos adultos, às crianças, não só com palavras, mas com a nossa vida. Um outro sinal, ele fala, se pegarem nas serpentes, e aqui a gente precisa lembrar, a serpente, ela é um símbolo do mal, já ali no Éden. A serpente quer nos lembrar o Egito,
aquela coroa que eles usavam na cabeça, a serpente é um mal. E Jesus está dizendo, se tocarem no mal, nada acontecerá a eles. Quantos católicos sem fé? Ai padre, eu vi um trabalho, uma oferenda na rua, colocaram uma oferenda na frente da minha casa, eu estou perdido, padre, fizeram para mim não sei o quê. Quantos? Nos falta fé. Jesus diz que um dos sinais que nos acompanham é este. Tenhamos fé, irmãos e irmãs, o mal existe, mas Jesus disse, quem tiver fé, ele vai tocar no mal e nada acontecerá. E depois ele diz, se beberem um veneno mortal, não lhes fará mal algum. Que veneno seria esse? Será que Jesus está dizendo que os discípulos dele não morrerão? Então Jesus mentiu, porque Pedro foi crucificado, Paulo teve a cabeça cortada, Sebastião foi flechado e depois espancado. Tem santos que foram assados, tem santos que foram jogados às feras. Perpétua felicidade, por exemplo, Jesus mentiu? De que veneno Jesus está dizendo que não nos matará? É por vezes o veneno do rancor? É por vezes o veneno que nos querem dar diariamente? Uma sociedade de tanto ódio, de tanta violência, e a gente quase que diariamente vai bebendo disso tudo. E Jesus vai dizendo, este veneno não vai tocar vocês. Que seja assim, meus irmãos. Que apesar de uma sociedade tão doente, não só do coronavírus, mas de uma sociedade egoísta, que a gente não beba desse veneno. Que a gente dê ao mal, que a gente diga ao demônio, como a oração de São Bento, beba tu mesmo no teu veneno. Que a gente não se envenene, por mais que o mundo queira, que sejamos cristãos de verdade, que sejamos missionários. Ou somos missionários, ou não somos cristãos. Eu desejo, meu irmão e minha irmã, que esta festa, a festa do evangelista Marcos, possa nos tocar a todos, começando de mim. Que eu possa ser mais missionário, que eu possa aceitar essa vontade de Deus na minha vida e na minha história, que eu possa cada vez mais me conformar a este evangelho. Como eu tenho dito a vocês, que saudade vocês me fazem, que saudade vocês nos fazem. Saibam disso, estamos rezando por vocês. Passaremos por essa juntos. Estamos todos nós no mesmo barco. A sua dor dói em mim, porque nós somos um só corpo. A minha alegria deve alegrar vocês, porque nós somos um só corpo. Então que a dor de tantos que nesses dias perderam seus parentes, seus amigos, possa nos tocar a nós, que choremos, como diz Jesus, chorai com os que choram, aí a gente vai ser bem-aventurado, mas que a gente também possa se alegrar com os que se alegram. Quanta cura, quantos irmãos nesse dia também curados dessa pandemia, quanta conversão, quanta gente dialogando mais em família, quantos pais ensinando os filhos a rezarem, quantos pais se dedicando mais aos filhos, quantas crianças, quantos jovens, quantos adultos. Saiamos melhores dessa pandemia, porque, como disse Jesus, muitos sinais acompanharão aqueles que têm fé. Que sair dessa pandemia melhor seja o grande sinal da Paróquia São Francisco, seja o grande sinal de Várzea Paulista, seja o grande sinal da Diocese de Jundiaí, seja o grande sinal daqueles que estão sintonizados a esta transmissão. Deus te abençoe, Deus te proteja. Continuemos juntos, porque Deus está conosco. Façamos um instante de silêncio, irmãos e irmãs, e peçamos a Deus a graça de sermos missionários humildes, missionários que não são envenenados pelas ideologias,
mas que sejamos mais e mais cristãos conscientes, que aprendem com Jesus. Vamos entregar ao Senhor nossas preces. O Edivaldo, nosso irmão, vai representar toda a nossa igreja, vai entregar ao coração de Deus aquilo que a igreja pede neste dia. A cada prece nós vamos rezar: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, para que viva em plenitude e anuncie com fidelidade o Evangelho que recebeu de São Marcos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo Vicente, pelos nossos presbíteros e diáconos, para que, cheios do Espírito Santo, transmitam fielmente a palavra de Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes da nossa pátria, para que trabalhem com coragem e sem desânimo pela paz e bem-estar dos cidadãos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos perseguidos neste mundo, para que, firmes na fé, resistam ao demônio, que anda à sua volta para os enganar, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros dessa nossa comunidade paroquial, para que saibamos cantar todos os dias a bondade e a fidelidade do Senhor, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, para que o Deus de toda a graça lhes dê a eterna glória em Cristo Salvador, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Vamos, irmãos e irmãs, interceder por tantos pedidos que nos são colocados nesse dia, tantos irmãos nossos que colocaram em nossas transmissões, na nossa transmissão, os seus desejos. Então, que neste instante de silêncio você possa rezar por todos os que neste dia completam aniversário, possa entregar a Deus a vida destes nossos irmãos, que você possa pedir, Senhor, que eles sejam missionários fervorosos, que eles sejam missionários fiéis, que eles possam utilizar o dom da vida para o benefício do próximo. Por essa intenção, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Quero convidar você também, meu irmão, a rezar por tantos que pedem pelos seus falecidos. Quanta saudade, quanta falta nos faz estes nossos irmãos. Queria pedir também que você rezasse pelos familiares de tantos irmãos no Brasil, no mundo, que têm perdido seus familiares por conta desta pandemia. Que sejamos solidários em nossas preces. Que estes nossos irmãos que partiram possam ser abraçados pela misericórdia do Senhor. Aqueles que descansam no purgatório possam sentir agora a nossa oração de intercessão. Aqueles que estão no céu possam interceder por nós e também nos tocar. É grande, irmãos e irmãs, a nossa fé. Sempre no creio você diz, creio na comunhão dos santos. Então nós, pelo batismo, temos uma comunhão com o céu, temos uma comunhão com aqueles irmãos que estão no purgatório. É por isso que nossa oração pode tocá-los, é por isso que a oração do céu pode nos tocar. Então entregue a Deus, só Deus conhece a fé daquele teu parente, teu familiar, teu amigo que nos deixou. Entregue a Deus agora esta pessoa. Peça, Senhor, abrace, acolha este meu irmão que partiu e que tanta falta faz. Por essa intenção, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Rezemos, irmãos,
pelas igrejas domésticas, pelas nossas casas. Tantos são os que colocaram na nossa transmissão, pedindo pela família não sei qual, pela família. Peçamos a Deus neste momento que sejamos uma família coerente, que fala de Jesus, mas que também e sobretudo vive de Jesus, vive segundo aquilo que Ele quer, vive do jeito que Ele quer. Que a nossa família seja uma família que atraia as pessoas a Jesus, que a nossa família não seja uma família que afasta as pessoas de Jesus. Peçamos pelas nossas famílias, que sejamos verdadeiras igrejas domésticas. Por essa intenção, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós os pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo, Ele que é a causa, Ele que é o objeto, Ele que é o Evangelho vivo que a igreja anuncia e que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Preparemos o nosso altar. Aí na sua casa você pode lembrar também o que hoje você quer apresentar a Deus, sobretudo a tua vida unida à vida de Jesus. Cantemos. Sei que está para acontecer um milagre, pois o pão que eu levo se transformará em teu corpo que sofreu tanto por mim. Sei que o vinho que eu levo ao altar em breve será o teu sangue que foi derramado pelos pecados meus. Ao levar o vinho e o pão que se transformarão em teu corpo e teu sangue, quero oferecer a minha vida, é tudo que tenho e hoje eu entrego sobre esse altar. Sei que a minha vida não me pertence, pois eu fui criado e redimido por este Cristo que hoje se dá novamente. Sei que eu não mereço nem presenciar a este sacrifício de tão grande amor, e então por isso me prostrarei. Orai, irmãos, irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem E de toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos, ó Deus, este sacrifício de louvor ao